ouvinte da Palavra de Deus, que a paz do Senhor Jesus seja contigo. A mensagem de hoje é o perigo das riquezas. No tempo profético de Deus, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e ele dizia: arrependei-vos, porque chegou o reino dos céus. Então muitas pessoas de Jerusalém, região da Judéia e cidades próximas ao Rio Jordão, vieram a ele confessando os seus pecados e sendo por ele batizadas. Mas quando vieram os fariseus e saduceus ao batismo, ele os chamou de raça de víboras, dizendo: quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Mateus 3, do 1 a 10. Com o entendimento humano, nós podemos perguntar: os pecados dos outros eram menores do que os dos fariseus? Pois o mundo estava em densas trevas, e todo o pecado é uma ofensa a Deus. Mas o grande problema dos teólogos fariseus era que a glória que os cercava. Deus, em sua sabedoria, ele falou por meio de um profeta que usava roupa de pelos de camelo e comia gafanhotos no deserto. E foi da vontade do Espírito Santo usar este homem totalmente destituído da glória da cidade para repreender aqueles que se achavam os donos da verdade. E não devemos pensar nisto como um fato isolado, pois essa questão do orgulho nunca foi diferente e muito menos é diferente hoje. Pregar teologia da prosperidade, viver toda a glória que a envolve e beneficiar-se de todo o comércio criado em nome da igreja e receber todo tipo de glória e homenagens vinda dos irmãos e do mundo é muito confortável. Porém, é tarefa nada fácil comprometer-se unicamente com a verdade e no espírito de João Batista falar o que está escrito sobre os irmãos ricos e o reino. Sobre os fariseus estava escrito: hipócritas, vocês fecham o reino do céu diante dos homens, pois vós não entram, nem deixam entrar os que estão entrando. Mateus 23, 13. Na verdade, nenhuma palavra relativa ao reino atrairá os nossos ouvintes, pois não são muitos que estão querendo ouvir que a primeira lição do discípulo é morrer. Mas quando dizemos que os ricos que quiserem entrar no reino precisam produzir frutos dignos de arrependimento, isto se torna bem mais difícil. Porque geralmente a nossa atitude para com os ricos é de eterna bajulação. O comércio deles é tão forte que nem precisam falar alguma coisa, apenas a presença deles é fonte de estimulação para o comércio que já existe dentro de nós, no pacote da nossa carne. E neste caso, tão logo nos aproximamos, começamos a nos arrazoar no sentido de tirar alguma vantagem desta fonte que nos está disponível. Os fariseus ficaram incomodados com a descrição de rei afixada na cruz do nosso Senhor. Mas a ordem de cima, a ordem do céu, de Deus, levou Pilatos a escrever: Jesus Nazareno. A glória que envolvia aqueles sacerdotes considerava como humilhação admitir que o rei era uma pessoa vindo da cidade de Nazaré. Mas Deus escolheu esta loucura humana para mostrar-lhe que ele é o único que é digno de honra e de glória. Eu creio que diante desta palavra, alguém ainda pode perguntar: que culpa alguns têm de serem ricos? Em primeiro lugar, preciso dizer que não é uma questão de culpa, e sim de perigo. Porque, infelizmente, o orgulho que já existe em nós não precisa de dinheiro para se manifestar. Porém, quando somos literalmente ricos, as nossas defesas diminuem e tudo em nossa volta se torna como as paredes de uma prisão. E como uma terra, cedemos espaço para o mal se desenvolver como um câncer, que muitas vezes se torna algo irreversível,
e maior do que nós mesmos. Em segundo lugar, é difícil entender a presença de um rico na igreja, porque segundo Deus, neste corpo não tem judeu nem grego, e sim uma só família. Em nossa casa, se temos apenas um pão, o partimos e distribuímos uma fatia para cada um. E na igreja, será que os que são cultos comem com os ignorantes e os grandes empresários convivem naturalmente com as pessoas simples? Sobre a ótica da Bíblia, que é uma placa indicativa para o reino, está escrito acerca dos irmãos ricos: exortas aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de apoderarem-se da verdadeira vida. 1 Timóteo 6, 17 a 19. Sobre este sólido fundamento para o futuro, o Senhor nos ordenou a não ajuntar tesouros na terra, e sim no céu, pois o aspirante ao reino não pode servir às riquezas. Mateus 6, 19 a 24. A política do reino dos céus diz que a prosperidade é concedida para que haja justiça social. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco se fará, e o que semeia com fartura, com abundância também se fará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, qual faz, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. 2 a Coríntios 9, do 6 a 11. Quando a igreja nasceu em Jerusalém, muitos irmãos venderam propriedades e mesmo que não as tivessem vendido, o importante é que eles se consideravam uma família e dividiam aquilo que tinham entre a irmandade, de modo que nenhum necessitado havia entre eles. Atos 4, do 34 a 35. Jesus falou a um jovem rico acerca da salvação e do reino. E neste caso, alguém pode perguntar: guardar os mandamentos para entrar na vida? Não teria sido mais fácil ele dizer: recebe-me como seu salvador pessoal? Acontece que, ainda que o princípio da salvação seja a vida e não a lei, o primeiro mandamento é amar a Deus. E todos que verdadeiramente o amam, recebem Jesus. Então, no caso daquele judeu, para entrar na vida, bastava guardar os mandamentos. Mas para entrar no reino, ele precisava ser perfeito. E antes de se tornar um discípulo nesta escola da perfeição, ele ainda precisava fazer uma coisa importante: desprender-se da sua riqueza, vender tudo e dar aos pobres. Mateus 19, do 16 a 20. Na mensagem anterior, vimos que Paulo profetizou acerca de si mesmo, dizendo que receberia o reino como justiça à sua vida de dedicação à igreja. E também o próprio Jesus profetiza sobre os discípulos, dizendo que a renúncia deles resultaria na recompensa de sentar-se em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Porém, acerca dos ricos, ele declara: um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Mateus 19, 23 a 30.
Se o mesmo argumento fosse para a salvação, isso teria pouco sentido, pois desde que esse rico esteja disposto a receber Jesus, seria salvo. Mas, com respeito ao reino, tudo muda, porque o caminho estreito do reino não admite a glória humana. E neste caso, não somente os ricos, mas também aqueles que antecipadamente recebem como reconhecimento o galardão de servos importantes, se tornam oficialmente os primeiros de hoje. Porém, naquele dia, o dia do tribunal de Cristo, este primeiro lugar de hoje será nosso inimigo, porque os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Se desprezarmos um irmão pobre, honrando os ricos, o Espírito nos exorta. Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Tiago 2,5. Na próxima mensagem, continuarei falando sobre o reino dos céus. Jesus é o Senhor.